Pais e mães, sabemos que a rotina com os pequenos pode ser uma montanha-russa de emoções, não é mesmo? Entre a correria do dia a dia, o trabalho e as tarefas de casa, encontrar tempo e criatividade para brincadeiras educativas que realmente engajem as crianças pode parecer um desafio e tanto. Mas a boa notícia é que não precisa ser complicado. Com um pouco de planejamento e os materiais certos, que muitas vezes já temos em casa, podemos transformar momentos simples em grandes oportunidades de aprendizado e diversão. O segredo é ver o aprendizado não como uma obrigação, mas como uma extensão natural da brincadeira, algo que acontece de forma leve e espontânea. Pensem naquelas tardes chuvosas em que a gente fica sem ideia do que fazer, ou naqueles momentos em que o celular parece ser a única saída, quase implorando para virar babá eletrônica. E se eu disser que dá para transformar a sala em um laboratório de ciências, a cozinha em um ateliê de arte, ou até mesmo o corredor em uma pista de corrida de obstáculos? Tudo isso sem gastar rios de dinheiro e o melhor, fortalecendo o vínculo com seus filhos de uma maneira que vai ficar gravada na memória de vocês. Afinal, a casa é o primeiro grande universo que a criança explora, e a gente, como pais, tem o poder de torná-lo ainda mais rico, estimulante e cheio de descobertas. O importante é criar um ambiente onde a curiosidade seja incentivada em cada canto, onde fazer perguntas é sempre bem-vindo e onde errar faz parte do processo de descobrir e aprender. Pequenas ações diárias, como conversar sobre o que estão fazendo enquanto brincam ou deixar que eles liderem a brincadeira e usem a própria imaginação, já fazem uma enorme diferença no desenvolvimento deles. A gente sabe que nem sempre é fácil, que o cansaço bate, mas a recompensa de ver um filho aprendendo, rindo e se divertindo com você é simplesmente impagável. É ver o olhinho deles brilhando com uma nova descoberta. E por falar em recompensas e novas formas de ver a parentalidade, que tal mergulharmos em ideias que vão mudar a forma como vocês veem as brincadeiras em casa? Para ajudar vocês nessa jornada, quero apresentar o Pais em Sintonia, um canal feito de pai para pai, de mãe para quem quer apoio de verdade, para lidar com os perrengues do dia a dia, a birra na hora de comer, a dificuldade para dormir, mas também para celebrar as alegrias e tudo de mágico que ser pai, mãe traz. Então vamos começar. Sabe, a gente ouve muito falar sobre brincar, mas nem sempre a gente para pensar que existem diferentes formas de brincar, cada uma com sua importância. Entender a diferença entre brincadeira livre e brincadeira estruturada é o primeiro passo para criar um ambiente de aprendizado rico, dinâmico e que se encaixe no ritmo e nas necessidades do seu filho. Pense na brincadeira livre como aquele momento em que a criança está no comando total. É a maestrina da própria orquestra. Ela tem autonomia para explorar, criar, inventar e decidir o que fazer, sem regras pré-definidas por um adulto. É hora de pegar uma caixa de papelão e transformá-la em uma nave espacial pronta para viajar para a Lua, ou talvez um carro de corrida, um avião, ou até mesmo a casinha de um animalzinho de estimação imaginário. É quando ela usa cobertores e almofadas para construir uma fortaleza impenetrável que se torna o cenário de 1000 aventuras. Nesses momentos de pura espontaneidade, as crianças não estão apenas se divertindo, elas estão desenvolvendo a criatividade de uma forma extraordinária. A imaginação voa solta e a capacidade de resolver problemas surge de forma natural, já que elas precisam pensar em como fazer aquela nave ou fortaleza funcionar. É onde a essência da infância se manifesta em sua forma mais pura e sem amarras. Por outro lado, a brincadeira estruturada tem um objetivo claro e muitas vezes envolve a participação do adulto para guiar a atividade, ou pelo menos para apresentar a ideia e as regras. Pode ser um jogo de tabuleiro clássico, como o Ludo ou o Dominó, um quebra-cabeça que desafia a lógica, uma atividade de colagem seguindo um tema, ou até mesmo a gente cozinhando juntos seguindo uma receita de bolo. Aqui o foco é no desenvolvimento de habilidades específicas, como o raciocínio lógico, ao montar um quebra-cabeça, por exemplo, a coordenação motora fina, recortar, colar, manusear peças pequenas,
A paciência, esperar a vez no jogo, terminar uma tarefa e a capacidade de seguir instruções. O grande desafio, e o que a gente tenta equilibrar, é encontrar o meio-termo perfeito entre esses dois tipos de brincadeira. Não se trata de escolher um ou outro e achar que um é melhor que o outro, mas de oferecer oportunidades para ambos, dependendo do dia, do humor do seu filho e do que vocês querem desenvolver. Uma tarde pode ser totalmente dedicada à exploração livre no quintal, rolando na grama e inventando histórias com gravecos, enquanto outra pode ter uma atividade mais direcionada, como montar um circuito de obstáculos dentro de casa com almofadas e cadeiras, seguindo um passo a passo. O fundamental é observar seu filho. Ele está precisando de um tempo para desabafar, inventar e descarregar a energia de forma autônoma ou um desafio guiado que o ajude a desenvolver uma nova habilidade específica, como a concentração para um jogo de tabuleiro? Essa percepção é crucial para oferecer a melhor experiência, aquela que realmente faz sentido para o momento dele. E se você acha que precisa de ideias para misturar esses dois mundos de forma divertida e prática, prepare-se, pois vamos explorar algumas dicas que vão te dar um gás. A casa de vocês, esse cantinho que a gente tanto ama e se esforça para manter, pode ser muito mais do que apenas um lugar para morar. Ela pode se transformar em um verdadeiro playground de aprendizado e descoberta, um universo particular de aventuras sem sair do conforto do lar. E o mais legal é que não importa o tamanho do espaço. Seja uma casa espaçosa ou um apartamento compacto, sempre há cantinhos e objetos que podem ser ressignificados e ganharem um novo propósito na brincadeira. Que tal começar pela sala? Com uns cobertores, cadeiras, uns bons travesseiros e almofadas, vocês podem construir um forte aconchegante que se torna um esconderijo secreto para leitura, um túnel de exploração para pequenas aventuras ou até mesmo um castelo mágico onde príncipes e princesas, ou super-heróis e heroínas, salvam o dia. Essa brincadeira simples, que parece tão básica, estimula a criatividade de um jeito que você nem imagina, a coordenação motora, ao arrastar, encaixar, cobrir e o senso de espaço da criança. E se esse forte virar uma caverna escura? Vocês podem usar lanternas para explorar os cantos, fazer sombras na parede e contar histórias de mistério, explorando a linguagem e a imaginação de forma lúdica. E a cozinha, que tal? A cozinha! Esse templo da culinária pode se transformar em um laboratório de experiências incríveis. Além de ser um lugar para preparar refeições deliciosas, ela pode virar um espaço de descobertas científicas e motoras. Atividades como separar grãos de feijão ou milho por cor ou tamanho em potes diferentes não só ajudam no desenvolvimento da coordenação motora fina, aquela que a gente usa para segurar um lápis, sabe? E do raciocínio lógico, mas também ensinam sobre classificação e organização. Fazer uma receita simples, como biscoitos de forma ou um bolo fácil, envolve muito mais do que misturar ingredientes. É uma aula prática de matemática, medir, contar, de sequenciamento, qual ingrediente vem primeiro. E, claro, o delicioso resultado final que a criança vai se orgulhar de ter feito. Vocês estão ensinando conceitos complexos de matemática e química de forma prática, saborosa e super divertida. No quarto, podemos criar um circuito sensorial usando o que a gente já tem. Um tapete fofo no chão com algumas almofadas espalhadas, uma tenda improvisada com lençóis e algumas luzinhas pisca-pisca, ou até mesmo um espaço embaixo da mesa da sala com uma coberta macia e alguns brinquedos favoritos. A ideia é que seja um lugar convidativo, onde a criança se sinta à vontade, segura e feliz para mergulhar nos livros e nas histórias, como se estivesse entrando em um universo particular. O importante é usar o que vocês já têm em casa e pensar fora da caixa, ressignificando objetos do dia a dia. Cada cômodo, cada objeto oferece uma oportunidade única de aprendizado, e ao envolver as crianças no processo de criação desses parques e laboratórios, vocês também as ensinam sobre planejamento, criatividade e o valor do trabalho em equipe. Mas as ideias não param por aqui, temos muito mais a explorar para que a diversão nunca acabe.
Muitas vezes, a gente associa jogos de tabuleiro e cartas apenas a momentos de lazer puro, algo para passar o tempo em família. Mas a verdade é que eles são ferramentas poderosíssimas para o desenvolvimento de uma infinidade de habilidades cognitivas, sociais e emocionais. Esqueçam a ideia de que são complexos ou caros. Há muitas opções acessíveis e o melhor, muitos jogos que vocês podem criar em casa com o que já tem. Um simples baralho, por exemplo, pode se tornar uma aula de matemática disfarçada de diversão. Que tal um jogo de batalha para aprender sobre números maiores e menores de uma forma intuitiva e competitiva? Ou um clássico jogo de memória para exercitar a concentração, a memória visual e a capacidade de associação? Para os pequenos, um jogo de dominó pode ensinar sobre reconhecimento de padrões, sequência numérica e até mesmo a importância de seguir regras. Jogos de tabuleiro clássicos como Ludo ou o famoso Jogo da Vida ajudam a desenvolver o raciocínio estratégico. Onde eu coloco minha peça? Qual é o melhor caminho? A paciência, esperar a vez, lidar com imprevistos no jogo e, fundamentalmente, a capacidade de lidar com frustrações quando a gente volta muitas casas e com as vitórias, celebrar junto. Além disso, todos esses jogos ensinam sobre a importância de seguir regras, algo crucial para a vida em sociedade e para o convívio em grupo. Para as crianças mais velhas, jogos como War, xadrez ou até mesmo os mais elaborados jogos de estratégia, que hoje em dia têm versões mais simples para iniciantes, aprimoram o pensamento crítico, a tomada de decisões sob pressão e a capacidade de antecipar jogadas. E se vocês não têm um jogo específico em casa, ou estão buscando algo super personalizado, que tal criar um? Com um papel grande, pode ser até um pedaço de papelão aberto, canetas coloridas, alguns dados, ou até um dado de papel que vocês mesmos montam seguindo um molde na internet, e pecinhas de plástico ou até botões. Vocês podem inventar um jogo de percurso com desafios educativos em cada casa. Avance em 3 casas se souber o nome de 5 animais. Volte 2 casas se não conseguir soletrar seu nome. Pule uma rodada se não contar até 10 em inglês. A interação familiar é outro grande bônus desses jogos. É um tempo de qualidade, longe das telas, onde a comunicação flui, as risadas são garantidas e as memórias são construídas em conjunto. É um momento de conexão pura. Mas se os jogos nos viajam dentro de casa, a leitura nos leva para mundos muito, muito distantes. A leitura e a contação de histórias, elas são como portas mágicas que se abrem para mundos infinitos e são pilares absolutamente fundamentais para o desenvolvimento infantil. E o melhor, a casa é o palco perfeito e mais acolhedor para essas aventuras literárias. Muito além de ensinar o alfabeto ou formar frases, o contato com os livros, as histórias e a palavra falada estimula a imaginação de um jeito único, expande o vocabulário de forma natural e divertida, aprimora a compreensão do mundo ao redor da criança e, o que é mais importante para nós, pais, fortalece o vínculo familiar de uma forma inestimável. Que tal criar um cantinho da leitura aconchegante em casa? Não precisa ser nada chique ou elaborado. Pode ser um tapete fofo no chão, com algumas almofadas espalhadas, uma tenda improvisada com lençóis e algumas luzinhas pisca-pisca. Ou até mesmo um espaço embaixo da mesa da sala, com uma coberta macia e alguns brinquedos favoritos. A ideia é que seja um lugar convidativo, onde a criança se sinta à vontade, segura e feliz para mergulhar nos livros e nas histórias, como se estivesse entrando em um universo particular. O importante é usar o que vocês já têm em casa e pensar fora da caixa, ressignificando objetos do dia a dia. Cada cômodo, cada objeto oferece uma oportunidade única de aprendizado, e ao envolver as crianças no processo de criação desses parques e laboratórios, vocês também as ensinam sobre planejamento, criatividade e o valor do trabalho em equipe. Mas as ideias não param por aqui. Temos muito mais a explorar para que a diversão nunca acabe. Liberar a criança interior que existe em nós e incentivar a criatividade através da arte em casa é uma das melhores e mais importantes coisas que podemos fazer pelo desenvolvimento dos nossos filhos. Não se trata de criar obras-primas para expor em galerias de arte renomadas. Longe disso.
Trata-se de permitir que eles explorem livremente cores, texturas, formas, sensações e ideias sem medo de errar ou de sujar. E o melhor de tudo, vocês não precisam de materiais caros ou difíceis de encontrar. Olhem ao redor, folhas de papel velhas que seriam jogadas fora, caixas de papelão vazias de encomendas, rolos de papel higiênico que sobraram, tampinhas de garrafa, gravetos encontrados no parque, folhas secas que caíram das árvores. O lixo reciclável e elementos simples da natureza podem se transformar em um verdadeiro tesouro artístico nas mãos da criança. Que tal uma pintura com elementos naturais? É super divertido e ecológico. Coletem folhas de diferentes formatos, flores caídas, galhos finos no quintal ou na praça e usem-nos como carimbos, mergulhando-os na tinta e carimbando no papel. Ou, se a tinta acabar ou vocês quiserem algo diferente, experimentem fazer tintas naturais caseiras com água e terra para tons terrosos ou com beterraba amassada para o rosa, açafrão para o amarelo ou até café solúvel para o marrom. Sempre com supervisão, claro, para evitar que comam a tinta e para garantir que a sujeira seja controlável. Atividades como colagem com diferentes texturas, algodão fofo, barbante, pedacinhos de tecidos velhos, areia, purpurina, estimulam o tato de forma divertida, a coordenação motora fina, ao manusear os materiais pequenos e a percepção visual. Construir esculturas com massa de modelar caseira, feita facilmente com farinha, sal, água e um pouco de óleo e corante alimentar para dar cor, é uma delícia e estimula a imaginação tridimensional, a noção de volume e o tato. O mais importante é o processo, a experimentação, e não o resultado final que vai ser exposto na geladeira. Deixem que eles se sujem à vontade. Roupas velhas são grandes aliadas. Experimentem misturas inusitadas de cores e materiais sem medo de estragar. Ofereçam diferentes suportes para desenhar e pintar, um papel grande esticado no chão, um pedaço de papelão, até mesmo uma parede com giz lavável, se sua casa permitir. A arte é uma forma de expressão poderosa, um canal para que a criança coloque para fora o que sente e pensa. Além disso, ajuda a desenvolver a coordenação motora, a percepção visual, a capacidade de resolver problemas, como juntar duas peças de forma criativa, e a autoexpressão. E se a arte nos permite criar e expressar, que tal usar o corpo para se expressar e gastar essa energia que parece infinita? Em um mundo cada vez mais conectado às telas de celulares, tablets e televisões, garantir que as crianças tenham tempo e espaço para brincadeiras físicas é mais do que essencial. É vital para a saúde física, para o desenvolvimento cognitivo e emocional e até para a qualidade do sono. E sim, é totalmente possível gastar energia e se divertir muito dentro de casa, mesmo em apartamentos ou naqueles dias chuvosos em que sair é impossível. A gente precisa usar a criatividade para transformar o ambiente. Que tal transformar a sala em uma verdadeira pista de obstáculos? Usem almofadas grandes para pular, cadeiras para passar por baixo engatinhando ou rastejando, um barbante esticado entre duas cadeiras para passar por cima sem tocar e peçam para que eles transportem um objeto leve, como um ursinho de pelúcia, de um lado para o outro da pista, sem deixar cair. Essa atividade, além de ser super divertida e fazer a criançada rir, estimula a coordenação motora ampla, movimentos de todo o corpo, o equilíbrio, a agilidade e o planejamento de movimentos. Para os menores, um circuito de engatinhar com túneis feitos de caixas de papelão grandes ou lençóis esticados entre móveis é super divertido e trabalha a força muscular e a consciência corporal. Outra ideia simples, que é um clássico e faz um sucesso enorme, é criar um chão é lava. Espalhem almofadas, travesseiros e tapetes pequenos pelo chão e peçam para que as crianças pulem de um para o outro sem tocar o chão, que agora é lava e queima.
Isso aprimora o equilíbrio, a agilidade, a concentração e a capacidade de se organizar espacialmente. Músicas com coreografias simples, como a famosa cabeça, ombro, joelho e pé, ou as canções infantis que estimulam movimentos específicos, como "Se você está feliz, bata palmas", também são ótimas para soltar o corpo, aprender as partes do corpo e seguir sequências. E não se esqueçam da boa e velha dança livre. Coloquem a música favorita do seu filho, ou a sua, para animar, e deixem que eles expressem com o corpo, pulando, rodopiando, balançando. Não tem certo ou errado, só diversão e movimento. O importante é que a brincadeira física seja divertida, sem pressão por performance e que a criança sinta prazer em se movimentar. Não precisa ser uma aula de educação física, mas sim uma oportunidade para que o corpo se movimente livremente, liberando endorfina e construindo hábitos saudáveis. E se o corpo em movimento nos leva a explorar o espaço, que tal explorar o mundo da ciência com experimentos divertidos que parecem mágica? A ciência, muitas vezes vista como algo complicado e restrito aos laboratórios de jaleco branco, pode ser incrivelmente divertida e acessível, mesmo dentro de casa. As experiências científicas são uma forma mágica de despertar a curiosidade inata das crianças, o senso crítico, a capacidade de observação e o prazer em descobrir como as coisas funcionam. E a melhor parte, tudo isso pode ser feito com materiais que vocês já têm na despensa ou na lavanderia, sem precisar de nada muito sofisticado. Que tal começar com a clássica e sempre impressionante erupção vulcânica? É um espetáculo garantido. Usem uma garrafa plástica pequena, tipo de refrigerante, bicarbonato de sódio e vinagre. E, se tiver, um pouco de corante alimentar vermelho para dar aquele efeito de lava. O vulcão pode ser moldado ao redor da garrafa usando massa de modelar, argila ou até mesmo terra e areia. A reação efervescente que acontece quando o vinagre encontra o bicarbonato é sempre um show e ensina sobre reações químicas de uma forma prática e visual. Outra experiência fascinante, que parece um truque de mágica, é a dança das uvas passas. Em um copo transparente com água gasosa, coloquem algumas uvas passas. Observem com atenção como elas sobem e descem no copo, como se estivessem dançando, devido às bolhas de gás que se prendem e se soltam delas. Essa brincadeira simples ensina sobre densidade, flutuabilidade e a ação do gás carbônico. Para os maiores, que tal o desafio do ovo que flutua? Em um copo com água, coloquem um ovo cru. Ele afunda. Depois, adicionem sal de cozinha na água e mexam bem até dissolver. Vejam a mágica acontecer. O ovo começa a flutuar. Essa é uma ótima maneira de introduzir o conceito de densidade da água e como o sal a altera. O importante não é só fazer a experiência, mas também conversar sobre o que está acontecendo. Por que você acha que isso aconteceu? O que acontece se mudarmos a quantidade de sal? Você consegue adivinhar o que vai acontecer antes de fazer? Incentivem a formulação de hipóteses, a observação atenta e a análise dos resultados. A ciência está em todo lugar, no pão que cresce, na água que ferve, no sabão que faz bolhas. Ao abrir as portas para essas descobertas científicas simples e cotidianas, vocês estão cultivando futuros cientistas, pensadores críticos e mentes curiosas que vão querer entender o mundo ao redor. Mas e se eu disser que a diversão pode vir de coisas que a gente nem imagina, como as tarefas do dia a dia? Quem disse que as tarefas domésticas não podem ser uma grande fonte de aprendizado e diversão? Quebrar essa ideia de que ajudar em casa é um fardo e transformar o cotidiano em uma oportunidade educativa é uma estratégia poderosa para desenvolver responsabilidade, autonomia e habilidades práticas, e até mesmo o senso de pertencimento e colaboração nas crianças. Tudo isso enquanto elas contribuem de verdade para o lar.
Muitas vezes a gente se vê fazendo tudo sozinho para acabar logo, mas ao envolver os pequenos, o tempo investido agora vira um ganho enorme para o futuro deles. Que tal tornar a arrumação dos brinquedos um jogo divertido em vez de uma obrigação chata? Podem ser corridas para ver quem guarda mais rápido cada tipo de brinquedo, ou talvez um desafio para separar os brinquedos por cor, por tamanho, por personagem ou por tipo. Jogos em uma caixa, bonecos em outra. Isso não só ajuda na organização, mas também no reconhecimento de categorias, no raciocínio lógico e na contagem. Na hora de separar as roupas para lavar, peça para seu filho ajudar a separar as claras das escuras ou as roupas que vão no varal das que vão para a secadora. É uma aula prática de cores, de categorização e até de cuidado com as peças. Colocar as roupas dobradas no lugar certo dentro das gavetas e armários também ensina sobre organização, disciplina e o senso de que ele faz parte da rotina da casa. Preparar a mesa para as refeições pode virar um desafio de organização espacial e contagem. Quantos pratos precisamos para todos nós? Onde vai o copo de cada um? Quem quer ser o responsável pelos talheres hoje? E que tal envolver as crianças no preparo de receitas simples, como um sanduíche natural, uma salada de frutas ou biscoitos? Medir ingredientes com colheres e xícaras, pura matemática. Misturar, coordenação motora. Observar a transformação dos alimentos, ciência básica. Tudo isso é puro aprendizado em ação. E o resultado final é delicioso e gratificante para eles. Ao dar pequenas responsabilidades adequadas à idade, vocês estão ensinando sobre o ciclo das tarefas, sobre a importância de colaborar e sobre a capacidade de serem autônomos. Essas brincadeiras do dia a dia, mesmo que pareçam simples, são tijolos importantes na construção da independência e da autoestima dos seus filhos. Quer mais dicas, inspirações e apoio para tornar a sua jornada parental ainda mais leve e prazerosa? O Pais em Sintonia está aqui para vocês. No nosso canal, compartilhamos conteúdo de valor para cada etapa dessa aventura de ser pai e mãe. E para aqueles momentos em que o desafio é garantir uma boa noite de sono para os pequenos, temos um recurso que vai mudar a vida de vocês: nosso e-book A Fórmula do Sono para Bebês. Ele está disponível no nosso canal e foi criado para desmistificar o sono infantil, oferecendo estratégias práticas e comprovadas para que seu bebê durma melhor, e vocês também. Visitem o canal Pais em Sintonia e descubram a fórmula do sono para bebês, porque um bebê que dorme bem é uma família mais feliz.